Olá galera, bem-vindos a essa videoaula. Aqui eu vou estar falando de uma forma alternativa de se subtrair frações. Eu já fiz uma videoaula semelhante para a soma, pode ir lá na playlist, né, que vai ter operações de frações usando armário, gavetas e bolinhas. Né? Esse nome mesmo, parece estranho, mas você vai se surpreender, é bem interessante. Então você pega lá a videoaula da soma, se você ainda não viu. Se você já viu, beleza, eu só vou estar retomando algumas partes importantes e aí eu falo da subtração de frações, tá certo? Então, ó, aqui eu tenho o meu armário, ele tem N gavetas. Primeira gaveta, segunda gaveta, terceira gaveta, quarta gaveta, N gavetas. Tá certo? Então, por exemplo, para eu representar uma fração dessa, 2/3 nesse armário, esse 3 vai ser o número de gavetas dele. O número de gavetas. E esse 2 vai ser o total de bolinhas, né? O número de bolinhas total de bolinhas que eu vou distribuir nessas gavetas. Não é que cada gaveta vai ter 2 bolinhas, não. Mas é o número que eu vou distribuir em cada gaveta. Por exemplo, no caso do 2/3, meu armário tendo 3 gavetas, né? Aí eu vou contando. Para cada 3 gavetas, 2 bolinhas. Então, ó. 1, 2, 3. Boto 2 bolinhas. Tá certo? Por exemplo, se eu tivesse uma fração onde o número de gavetas é menor do que o de bolinha. Do mesmo jeito também. 5 sobre 2 eu faria assim. Meu armário teria 2 gavetas. Agora eu vou botar 5 bolinhas. Agora, o mecanismo para eu colocar as bolinhas é o seguinte. Eu risco a quantidade de gavetas, 2, e vou botar 5 bolinhas. Eu vou botar uma aqui, 2, 3, 4, 5. De modo a não ficar muito desequilibrado. Tá certo? Onde a diferença entre a gaveta que tem mais bolinhas e a que tem menos seja de uma bolinha. Tá certo? Então, eu represento essa fração desta forma. O que é interessante é que é o seguinte, ó, isso aqui é uma fração imprópria. Perceba que eu poderia pensar nesse armário aqui em 3 outros armários, também com 2 gavetas. Só que, ó, se eu tirar essas 2 primeiras bolinhas aqui, essas mais de cima, eu encho um armário inteiro, com uma bolinha em cada gaveta. Se eu tirar essas 2, eu encho outro. E se eu tirar essa, eu deixo metade desse armário aqui cheio. Então aqui eu tenho um armário inteiro, outro armário inteiro, e aqui meio armário cheio. Ou seja, somando as partes inteiras, eu vou ter 2 mais meio, que é exatamente a forma que eu coloco como um inteiro mais uma fração própria. Porque essa fração aqui, ó, é uma fração que a gente chama própria. Né? Já esta aqui é uma fração que a gente chama de fração imprópria. Por quê? Porque na fração própria, o denominador é maior do que o denominador. Na imprópria, esse denominador ele é menor. Então o numerador fica sendo maior, certo? Então o processo é esse. Olha, eu fiz aqui, representei e depois dividi dessa forma. Agora é o seguinte, ó. E se eu quisesse agora, vamos para a subtração, né? Vamos pular para a subtração. Se eu quisesse agora fazer meio menos 1/3, como é que eu faria essa aqui? Então o processo aqui é o seguinte, eu tenho que ter um processo, uma certa quantidade de gavetas, que se eu for riscando de 3 em 3 gavetas e de 2 em 2 gavetas, eu percorro todas as gavetas uma mesma quantidade de vezes ao final de todo esse processo. Na verdade, cada risquinho desse aqui é a quantidade de frações que eu tenho. Aqui eu só tenho uma fração, só tenho um risquinho. Aqui uma fração, só um risquinho. Então eu vou ter 2 frações. De modo que eu vou andando de 2 em 2 gavetas, olhando essa primeira, e de 3 em 3 olhando essa. E elas só vão se encontrar na última gaveta se o número de gavetas aqui for um múltiplo desses caras. O melhor múltiplo que tem para as contas ficarem pequenas é o MMC. Assim como você aprendeu em fração, você poderia muito bem botar aqui 12 e resolver essa fração aqui. Por exemplo, a gente sabe que a resposta dela é quanto? Meio menos 1/3 vai dar 6. 6 por 2, 3 vezes 1, né? Menos 6 por 3, 2 vezes 1. Então aqui vai dar o quê? 3 menos 2, 1/6. Tá certo? Mas se eu não quisesse usar como representante o 6 e quisesse usar o 12, o múltiplo de 6, poderia também. 12 por 2 dá 6. Vezes 1 é 6. Fazer logo a conta aqui, né? 12 por 3 dá 4. Vezes 1, 4. Então aqui daria 2 sobre 12, só que essa fração é equivalente a essa, ó. Então, seria a mesma resposta. Só que a gente faz por princípio da economia, a gente tem que utilizar
aquela fração mais conveniente, né? Aqui tem o menor denominador, para a gente evitar fazer contas. Então esse resultado aqui deu 1/6. Então vamos subtrair aqui nosso armário e nossas bolinhas. Vamos lá. Eu vou fazer aqui 6 gavetas. E aí eu venho. Para cada 2 gavetas eu coloco uma bolinha. Vou botar uma aqui. Mais 2 gavetas, mais uma aqui. Porque está vazio, né? Mais 2 gavetas, uma aqui. Agora, para cada 3 gavetas eu retiro uma bolinha, porque é negativo, ó. Então, 1, 2, 3, retiro esta. 0 bolinhas nessa gaveta. Eu coloquei, mas tirei. Aqui, 1, 2, 3, retiro esta. Então eu fiquei com uma bolinha para 6 gavetas. Somente esta. E as outras foram retiradas. Quando eu boto um xizinho é porque não tem mais bolinha nenhuma lá. Certo? Se eu tivesse agora, por exemplo, 5 sobre 4 menos 7 sobre 6. Né? Deixa eu ver, 7 sobre 6, não. Vou fazer o contrário para dar negativo. Não, vamos fazer esse primeiro, né? Não sei se dá negativo, acho que dá não, dá positivo, mas tudo bem. A gente faz isso, depois faz uma para dar negativo, porque assim, você deve estar falando, e se fosse 1/3 menos meio, como é que eu faria? A gente vai chegar lá. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Então aqui eu tenho que ter quantas bolinhas para eu ir riscando de 4 em 4, depois de 6 em 6 e bater na última. O MMC deles, que é 12. Posso botar 24? Pode também. Se não souber MMC, você pode botar 24. Ou um múltiplo de 12. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou horrível, né? Deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aí deu 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Aí eu venho o nosso joguinho, ó. Cada 4 gavetas eu boto 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas. Mais 1, 2, 3, 4, mais 5 bolinhas. 1, 2, 3, 4. Opa, 5, né? Opa, já ia errar. E agora para as últimas 4 gavetas, perceba que dá certinho. Ó. Eu paro na última gaveta, eu boto mais 5 bolinhas. Então eu boto uma bolinha aqui, uma aqui, 2, né? 3, 4, 5 bolinhas. Aí agora eu venho para essa fração retirando bolinhas. Por exemplo, a cada 6 gavetas eu tiro 7 bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gavetas. Vou tirar 7 bolinhas. Vou tirar essa, vou tirar essa, vou tirar essa. 3, né? Vou tirar mais 4 aqui em cima. Aí as últimas 6 gavetas, porque tem que bater, né? Aqui na última gaveta eu tiro mais 7 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu fiquei só, minha fração deu quanto? 1 sobre quanto? 12. Será que deu isso mesmo? Vamos fazer a conta, né? O MMC de 6 e 4 é 12. 12 por 4, 3 vezes 5, 15. 12 por 6, 2 vezes 7, 14. Ó, 1 sobre 12. Parece até mágica, né? Vamos agora inverter as coisas, né? Vamos deixar aqui negativo. Então vamos pegar assim, tipo assim, meio menos 5/3. Como é que a gente faz quando dá negativo? Porque assim, meio é um número menor que 1, né? Entre 0 e 1. 5/3 é um número maior que 1. Como é que a gente faz nesse caso? Aí a gente pega, de novo, um MMC de 2 e 3, deu 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada 2 gavetas eu pinto uma bolinha. 1, 2. Eu coloco uma, né? Coloco uma bolinha aqui. 1, 2, boto mais uma aqui. 1, 2, boto mais uma aqui. Tá certo? Agora, para cada 3 gavetas eu tiro 5 bolinhas. Então, 1, 2, 3, tirei 5. Ó. Tirei uma, tirei 2. Faltou 2, né? Aí eu boto um sinal de menos agora, ó. Vou botar um sinal de menos aqui em qualquer lugar, que é a dívida, ó. Eu tirei 3, mas ainda tinha que tirar mais 2 para tirar 5. Certo? Agora eu venho aqui. Mais 3 gavetas, só que eu tiro 5 bolinhas. Vou tirar uma daqui, uma daqui, uma daqui, uma daqui.
Só que eu não estou tirando, eu estou dizendo que eu estou devendo. Eu posso botar uma moeda no lugar. Falar, ó, se eu tiver uma moeda, é o dinheiro para você comprar uma bolinha. Você está devendo bolinhas. Então, eu já tinha duas aqui, dá 5, né? Então eu vou ter uma moeda, 2 moedas, 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas. O que acontece aqui? Ó? Essas bolinhas escadas contam como zero, porque elas foram colocadas e retiradas. No lugar onde eu não tinha nada, mas tinha que tirar uma bolinha, eu botei um sinal de menos. Quer dizer, eu coloquei lá o dinheiro para eu poder comprar uma bolinha para colocar no lugar lá. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu fiquei numa dívida de 7 bolinhas. Né? Você bota um menos aqui. Menos 7 em 6 gavetas. É assim que a gente faz quando dá negativo. É do mesmo jeito, só que aí, quando a gente riscar tudo, a gente vai botando agora sinais de menos, tá certo? Tenta não usar o X, porque aí você pode confundir o X que você riscou uma bolinha com o X que representa uma bolinha de dívida, né? Será que dá isso mesmo? Você deve estar aí se perguntando, poxa, não sei, né? Vai lá, vamos fazer a conta aqui. Então, ó, 6 por 2, 3, vezes 1, 3. 6 por 3 dá quanto? 2 vezes 5, 10. 3 menos 10 menos 7 sobre 10. É uma alternativa aí, sei lá, você está ensinando para a criança aí, por exemplo, uma pessoa que está aprendendo a fazer essas contas como um método alternativo, pelo menos assim naquele início, para ela adquirir confiança, né, digamos assim, nas contas que ela está fazendo. Você pode estar mostrando esse método a ela, porque ela vai tentar executar tirando BMC, fazendo essas contas, e fazer desse outro jeito também. Então aí ela confronta os dois depois, para ver assim, poxa, teve divergência em um deles, qual foi? Esse aqui, perceba, que o interessante dele é o seguinte, aqui basicamente você trabalha só com somas. Aqui você trabalha com produto. Não sei se você percebe, mas quando você faz essas contas, que você divide 6, dividido por 2 dá 3, vezes 1 dá 3, seja 3, 2 vezes 5, 10. Então você tem um produto aqui dentro. Aqui basicamente um produto você tem na questão do BMC, que você também teria nesse outro método. Então assim, é um método que ele tem alguma vantagem, claro, né? Para um número muito grande, obviamente não vai dar muito certo, né? Você vai desenhar gaveta pra caramba, mas assim, pelo menos no início, é uma alternativa para tornar a coisa um pouco mais lúdica, né? Mais construtiva, por bolinhas, armários, talvez você até traga um armáriozinho, né? Para os meninos estarem tentando usar esse método, entendeu? Então é isso aí. Espero que tenham gostado da subtração de fração usando um armário com uma certa quantidade de gavetas e algumas bolinhas, tá certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Talvez eu venha trazendo aí um produto, também estou desenvolvendo ainda. Muito obrigado e até as próximas.